Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Mais Direito, o programa que lhe traz semanalmente, com Carolina Coutinho, esclarecimentos sobre direito, legislação e também, principalmente, sobre apoios para os nossos telespectadores nesta altura de pandemia. Hoje, neste programa desta terça-feira, dia 17 de novembro, a Carolina trouxe-nos um tema especial, que é então o processo especial para acordos de pagamentos. Carolina, explica-me então de que é que se trata este programa. Olá Rita, boa noite. Então vamos lá ao tema que hoje trazemos ao nosso programa, que é o processo especial para acordo de pagamentos, ou como facilmente se diz, PEAP, que no fundo é a abreviatura deste nome tão comprido e tão longo. No fundo, o processo especial para acordo de pagamentos é um processo que é dirigido a pessoas singulares, portanto, a nós, a pessoas comuns, não é? E que têm pessoas estas que estão numa situação económica difícil ou então, eventualmente, numa situação de insolvência iminente. E por isso, o que é que eles vão tentar fazer? Qual é o propósito deste processo? É promover negociações com os credores, no sentido de se assinar um acordo entre todas as partes envolvidas, para assim tentar a reestruturação económica da pessoa e evitar uma possível insolvência. Quem é que pode recorrer a estes processos? Portanto, no fundo, o processo especial para acordo de pagamento, o PEAP, é dirigido essencialmente a pessoas singulares. A mim, a ti, a um casal, independentemente do regime de casamento, enfim. Poderá também ser para pessoas coletivas, mas pessoas coletivas sem fins lucrativos, como associações, fundações, misericórdias. Isto porquê? Porque as pessoas coletivas, como nós conhecemos de Empresas, empresas, têm um outro exato, neste caso processo, não se aplica. têm um outro processo especializado, que é o PER, o Processo Especial de Revitalização. Esse sim é focado para empresas. O PEAP foca então, é dirigido a pessoas singulares que se encontrem numa situação económica difícil. O que é que nós entendemos por situação económica difícil? Portanto, no fundo, estas pessoas têm uma dificuldade séria em cumprir pontualmente as suas obrigações, seja por falta de liquidez, seja, por exemplo, porque também já não conseguem obter crédito junto de uma instituição, ou então porque estão numa situação de insolvência iminente e, no sentido de tentar evitar essa insolvência, vamos tentar aqui um processo inicial de recuperação, de reestruturação, para ver se a pessoa efetivamente economicamente se consegue reerguer. Portanto, o grande objetivo ou finalidade deste processo passa por ajudar em termos económicos uma pessoa individual, neste caso que não seja uma empresa. Qual é assim o grande objetivo, Carolina? Sim, o grande objetivo, no fundo, é conseguir esta reestruturação, esta revitalização da pessoa singular, para que ela, através do acordo de pagamentos que vai fazer com os seus credores, consiga reerguer-se e não tenha que recorrer, eventualmente, a um processo de insolvência, que aí sim é uma situação mais agravada, não é? Portanto, mais penosa para todos. O PEAP, o Processo Especial para Acordo de Pagamento, é uma forma que a pessoa tem de se tentar reestruturar, reerguer. Exato. Isto quando não existem os fiadores que falávamos na semana passada. Ou não tem nada a ver? Tudo está sempre interligado. Mas no caso dos fiadores, depende muito das situações, se são os fiadores ou os avalistas que estão a tentar este processo, se é o próprio mutuário principal, enfim, aí é todo um outro tema, mas poderá ter a ver, poderá estar relacionado. Exato. Este que é um tema também atual, como já temos vindo a falar, de tudo de apoios, de eventualmente até nesta situação de pandemia, de pessoas singulares e famílias que necessitem. Como é que podem fazer então o início deste processo especial para acordo de pagamento, então uma pessoa singular que pretenda requerer? Portanto, o PEAP, no fundo, não deixa de ser um processo judicial e para isso é preciso recorrer aos tribunais.
E recorrer aos tribunais como, naturalmente, fazer-se acompanhar de um advogado que é mandatado para esse efeito. E o que é que vai acontecer? Vai ser dada entrada de um requerimento no tribunal, a manifestar, no fundo, esta intenção de iniciar este processo, este PEAP, e depois esse requerimento deverá ser assinado pelo devedor, portanto, aquele que tem a dívida, que está nessa situação económica difícil, e por pelo menos um dos credores, uma das pessoas a quem ele deve. Portanto, tem que haver este acordo escrito, este requerimento escrito assinado por ambos, pelo devedor e por pelo menos um dos credores, para assim se iniciarem as negociações com os demais credores, porque normalmente neste tipo de situações não falamos de um único credor, temos várias entidades às quais a pessoa singular tem dívidas e, portanto, estamos a falar aqui de uma negociação com várias partes envolvidas: o devedor, a pessoa que tem a dívida, e depois várias outras pessoas, sejam elas singulares ou coletivas, a quem é devida-se um montante, ou o que for, no fundo, a pessoa a quem nós devemos. Portanto, o início deste processo especial pode já ser numa altura em que a pessoa singular já tem dívidas, é isso? Exatamente. No fundo, um dos requisitos é esse mesmo, é que a pessoa esteja numa situação económica difícil ou numa situação de insolvência iminente, portanto, está com dificuldades sérias em cumprir pontualmente as suas obrigações, pagar os seus créditos, pagar as prestações mensais. Esse é um dos pressupostos essenciais para poder recorrer ao processo especial para acordo de pagamento. Ainda dentro então destes pressupostos, qual é o conteúdo que deve ter este processo especial? Ora bem, no fundo, o PEAP contempla uma proposta de reestruturação da parte económica do devedor, não é? E que poderá passar por quê? Por exemplo, por uma redução do valor da prestação que é paga mensalmente, por exemplo, a um banco, pelo alargamento dos prazos para efetuar esse pagamento, em vez do empréstimo que teria sido contraído por 10 anos, conseguir alargar-se, que o empréstimo seja, em vez de ser pago em 10 anos, seja pago em 15. Por exemplo, uma redução da taxa do juro, ou então, até mesmo em alguns casos, o perdão de uma parte do capital ou dos juros. Portanto, no fundo, este processo, este plano, vai reunir uma série de condições que à partida serão mais favoráveis àquele que deve, de forma a que ele consiga pagar, não é? A ideia não é não pagar, mas é pagar de uma forma que ele tenha capacidade económica e financeira de suportar esses pagamentos. E para isso é preciso haver estas negociações entre o devedor e os seus credores para conseguirem chegar aqui ao tal acordo, a este acordo de pagamento. Muito bem. Depois de se dar então o início e de termos aqui este conteúdo que está previsto dentro do processo especial, como é que se desenvolve todo o processo e como é que é aprovado? Portanto, no fundo, vai haver então uma fase de negociações. Assim que o requerimento inicial dá entrada no tribunal, vai iniciar-se uma fase de negociações do devedor e de todos os seus credores, ou pelo menos daqueles que estiverem interessados em negociar, naturalmente. Será nomeado também um administrador judicial provisório, à semelhança do administrador de insolvência que existe nos processos de insolvência, que vai, portanto, gerir, vai coordenar aqui este processo e esta fase de negociações. E também sucede que, com a entrada do processo especial para acordo de pagamentos, do PEAP, todas as ações pendentes contra o devedor vão ser suspensas. Portanto, por exemplo, uma ação executiva que esteja em curso vai ser suspensa, as penhoras são suspensas e os credores também não vão poder intentar novas ações. Portanto, a entrada deste PEAP obsta a que sejam iniciadas novas ações contra o devedor. Além então destas suspensões, que efeitos é que tem também no futuro e durante o processo? Que efeitos é que tem este mecanismo, este processo especial de acordo para pagamento? Portanto, no fundo, era aquilo que nós dizíamos, a ideia é evitar a insolvência pessoal do devedor, é conseguir recuperá-lo, reerguê-lo, reestruturar a sua
situação económica e financeira para que ele não tenha que recorrer a um processo de insolvência pessoal. A ideia aqui é mesmo essa, é conseguir este acordo com todos os credores, com as pessoas a quem o endividado se encontra em falta, não é? E, portanto, conseguir através daqui de condições se calhar um bocadinho mais favoráveis do que aquelas que tinham numa situação normal, conseguir pagar. E, portanto, voltar a ter todas as suas... os seus créditos, enfim, as prestações voltem a estar todas em dia novamente, que não haja aqui nenhum atraso, que a pessoa se consiga, no fundo, restabelecer, encarreirar novamente, voltar outra vez ao seu caminho principal. Exato, era isso que eu iria questionar também, Carolina, se todos os efeitos, se todos os créditos, todas as dívidas são abrangidos por este processo especial de apoio para acordo a pagamentos, por exemplo, segurança social, finanças, têm algum tratamento especial ou todas as dívidas são abrangidas por este processo? O caso das finanças e da segurança social é um caso especial, um caso à parte, que não merece o mesmo tratamento que mereceria, por exemplo, uma dívida a um banco, ou enfim, a uma prestadora de Uma fornecimento de bens, sei lá. Portanto, aí temos uma situação diferente. O que é que acontece? Nos créditos fiscais, nas dívidas que nós temos às finanças, este crédito é um crédito, como nós dizemos, indisponível, ou seja, o crédito não vai poder ser afetado, reduzido, alterado com o PEAP. Portanto, o crédito vai manter-se sempre nas mesmas condições em que existia antes da entrada do processo. Situação diferente são os créditos da Segurança Social. Aí já temos aqui uma ligeira diferença, que é a seguinte: enquanto que nas finanças não há forma de mexer nesse crédito nem nas formas de pagamento desse crédito, no caso da Segurança Social é possível conseguir junto da Segurança Social um pagamento, por exemplo, em prestações do valor que é devido, ou até mesmo, em alguns casos, conseguir reduzir ou até mesmo isentar o pagamento dos juros. No caso da Segurança Social, isso é possível. No caso desculpa interromper o teu raciocínio, no caso das finanças o mais vale é pagar logo porque depois começa a ser um processo muito cumulativo, não é? Exatamente. Muito mais complicado. Vai continuar a acumular os juros, a cobrança de juros continua a crescer, e o valor aumenta e, no fundo, a bola começa a ser cada vez maior e, portanto, quanto cada vez maior, nós sabemos que mais difícil será para uma pessoa que já de si estará com dificuldades, mais difícil será ainda pagar um valor mais avultado, não é? Portanto, convém efetivamente terem atenção a isso. Enquanto que, junto da Segurança Social, mediante um requerimento que seja apresentado juntamente da entidade responsável, da pessoa responsável na Segurança Social, manifestando precisamente esta indispensabilidade deste afinamento seja do valor seja do pagamento em prestações, variando mais ou menos prestações, seja através de um perdão de juros, e também dando a conhecer a existência deste processo, por exemplo, a existência do processo especial para acordo de pagamentos, do PEAP, dizendo faz o requerimento à Segurança Social, dá-se a conhecer o início deste processo em tribunal e a intenção de que realmente se pretende, por exemplo, o pagamento do valor que está em dívida à Segurança Social em X prestações, um determinado número de prestações, para tentar aqui realmente conseguir regularizar os valores que estão em dívida, que estão em atraso. Exato. No caso da Segurança Social, a pessoa singular pode fazer esse pedido ou necessita também sempre aqui de um apoio de um advogado? A pessoa poderá sozinha deslocar-se, quer dizer, agora não muito deslocar-se, porque agora todos os atendimentos dependem de agendamento prévio. Segurança Social direta, eu penso que é possível, não? Talvez agora a plataforma online também tem mais serviços disponíveis, não é? Porque efetivamente já não é possível uma pessoa deslocar-se ao balcão sem mais, é preciso ou agendar previamente ou então através da internet. E aí sim tentar apresentar este requerimento, naturalmente que acompanhado por um advogado poderá estar mais protegido, não é? Portanto, concluindo, todos os créditos, dívidas estão abrangidos por este processo especial para acordo de pagamento
excetuando então estes casos que estivemos a falar das finanças de segurança social têm um tratamento diferente. Exatamente, sendo que a Segurança Social pode entrar, tem, digamos assim, neste acordo, Sim. com não tanta abertura quanto qualquer outro credor, não é? Mas pode entrar, à exceção dos créditos tributários, dos créditos fiscais, em que aí a lei fiscal não permite mesmo que haja aqui uma redução nem alteração do crédito. Portanto, imaginando que eu inicio então este processo especial para acordo de pagamento, quanto tempo é que demorará todo este processo para que eu consiga depois então ver estas dívidas de facto com um acordo especial? Certo, Rita. Ora bem, existem alguns prazos orientadores, embora nós saibamos que a vida judicial e a vida dos tribunais e a pendência não seja sempre certa. Portanto, este é um tipo de processo urgente, um processo que não se suspende, por exemplo, em férias judiciais, sejam elas na altura do verão, do Natal, da Páscoa. Portanto, estes processos correm sempre, nunca param. Agora, existem alguns positivo. prazos. Diz? Acaba por ser bastante positivo. Isso. Certo. Permite aqui alguma celeridade no processo. Agora, existem alguns prazos que têm que ser respeitados, nomeadamente assim que o requerimento inicial dá entrada no tribunal e depois de haver aqui os passos iniciais da reclamação de créditos e da impugnação, eventualmente, dos créditos que foram reclamados, existe um período de 2 meses para que os credores e o devedor desenrolem e encetem estas negociações para tentar chegar a este acordo, que é o objetivo do processo, não é? Chegar a um acordo final. Sendo que existe uma abertura da lei no sentido de, se as partes não conseguirem nesse período de 2 meses chegar a acordo, pode ainda ser prorrogado por mais um mês. Portanto, no fundo, teríamos aqui 3 meses de negociações entre devedor e credores, com o objetivo final sempre chegar a este acordo de pagamentos, esta forma de pagar os valores que estão em dívida ou em atraso, ou o que for, ou que não estão, mas que até estão quase. Por exemplo, uma situação que pode ocorrer é: eu até ainda tenho tudo em dia, mas eu sei, por exemplo, que um crédito eu já deixei de pagar e o outro, apesar de eu estar a pagar, muito dificilmente daqui a 1 ou 2 meses eu conseguirei continuar a pagá-lo. Também existe esta situação e, portanto, esse é precisamente o objetivo. É conseguir aqui facilitar, através de um acordo de todas as partes, o pagamento para que, se houve atraso, esse atraso seja reposto. Se não houve, evitar que esse atraso aconteça, não é? Que esse atraso ocorra. Exato. Mas melhor também para informar e esclarecer sobre os prazos será sempre um advogado, até porque era outra coisa que eu queria questionar, este processo especial para acordo de pagamento é sempre mais fácil, ou melhor, tem que ser feito sempre junto do apoio de um advogado? É importante porque é um processo que corre em tribunal e, portanto, é necessário o acompanhamento de um advogado para toda essa tramitação processual. Portanto, depois também nesta ajuda relativamente a prazos e o tempo que demorará o processo. Claro que sim. Esta é então outra situação de que já temos vindo a falar nos programas anteriores, mas o ideal é sempre que a pessoa tente pagar, e este é um processo, como o nome indica, especial e que não contraia dívidas. Repare, é importante para a economia e para o desenvolvimento da economia que as pessoas movimentem, que haja movimentação de capital e de dinheiro e, eventualmente, até contração de empréstimos. Agora, é preciso fazê-lo de uma forma consciente, sabendo a nossa capacidade financeira, sem embargo de imprevistos acontecem, não é? Portanto, realmente é preciso ser consciente e trabalhar os empréstimos, estes financiamentos com cuidado, com cautela. Porque a economia tem que movimentar, não é? Tem que haver movimento. Agora é importante ter alguma cautela, sim. Claro. Mas lá está, como já temos vindo também a falar, durante esta pandemia houve algumas alterações, mas é sempre importante consultar um advogado e as pessoas estarem também informadas daquilo que é a lei e das mudanças que vão existindo. Exatamente, claro que sim.
é como nós já temos por hábito dizer aqui, nós estamos a falar de situações muito genéricas, não é? Não estamos a focar em nenhum caso concreto. Portanto, é sempre importante que a pessoa se faça aconselhar, no sentido de ser analisado o caso e visto com todo o detalhe, não é? Para que o acompanhamento também e a defesa seja favorável, não é? Nós estamos aqui a falar genericamente, não é? Exatamente. Para uma questão também personalizada, é importante sempre então consultar um advogado ou então, eventualmente, para dúvidas acrescidas sobre este tema ou sugestão de um outro tema para este programa semanal, temos sempre o nosso e-mail, maisdireito@91canal.pt, e foi então o nosso programa sobre o processo especial para acordo de pagamentos. Carolina, tens algo a acrescentar? Obrigada pelo tema de hoje. Aguardamos por mais dúvidas dos nossos telespectadores e cá estaremos, não é? Disponíveis para ajudar e esclarecerem tudo aquilo que tiver ao nosso alcance. Muito obrigada, Carolina. Uma boa semana para ti e obrigada por trazeres então aqui todas as terças-feiras este serviço público de esclarecimento sobre legislação, sobre direito, apoios para pagamentos que nesta altura também são importantes e essenciais para não só empresas, mas também singulares, como foi o caso de hoje. Assim, eu desejo a continuação de uma boa noite, uma boa semana e continua a acompanhar todo o conteúdo em 91canal.pt, nas nossas redes sociais, YouTube, meu canal, Facebook, Instagram e Twitter. Obrigada, uma boa noite. Novo Canal, sempre novo, sempre seu.